Graça e paz. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade à série de estudos sobre simplicidade e lealdade, e vaidade e deslealdade. O tema da mensagem de hoje é de lábios de pessoas traiçoeiras. Diga, de lábios de pessoas traiçoeiras. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas em Mateus 12, 34 e Mateus 12, 33 diz: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Pelo fruto se conhece a árvore. Diga comigo, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Pelo fruto se conhece a árvore. Podeis tomar assento. Nós vamos ver algumas citações que é comum encontrarmos na boca de pessoas traiçoeiras. Frases, citações que é comum encontrar na boca de pessoas que são vaidosas e traiçoeiras. Como tenho sempre ministrado, abra sua mente para que você possa compreender em um âmbito completo, não só dentro da casa de Deus, mas na sua própria casa, no seu trabalho, entre os seus amigos, porque as frases que nós vamos ler aqui, que nós vamos falar hoje, é comum em todos os ambientes em que nós estamos. É comum nós ouvirmos as seguintes palavras: qualquer um de nós poderia ser o líder. É só porque nós nos decidimos submetermos a Ele. É comum ouvirmos que qualquer pessoa pode ser o líder, qualquer pessoa pode ser o pastor, qualquer pessoa pode ser o patrão. E ele só é o patrão, ele só é o líder ou o pastor, porque nós decidimos nos submeter a eles. Esta frase, ela está nos lábios de pessoas traiçoeiras. Uma outra frase: eu gostaria que você orasse comigo sobre algumas coisas que estão acontecendo. É a maneira como eu estou sendo tratado. É a típica frase de uma pessoa, de um crente vaidoso e desleal. Ele chega todo religioso e diz para o irmão: olha, me ajuda em oração, porque as coisas não estão fáceis. Você não tem ideia como eu sou tratado por aquele líder naquela igreja. Isso acontece na empresa. Olha, vocês não sabem como o patrão me trata. Diga, de lábios de pessoas traiçoeiras. Outra frase também que é comum encontrarmos nos lábios de pessoas traiçoeiras é: o pastor se desviou da visão e do rumo original. O pastor se desviou. O pastor não é mais como era antes. O pastor está em pecado. São frases que estão sempre nos lábios de pessoas traiçoeiras. Outra que é comum também: eu não virei, eu não irei, eu não serei transferido. É a insubmissão total. Eu não obedeço, eu não ouço, eu não me submeto, eu não faço, eu não irei, eu não aceito ser mudado, ser transferido de uma área para outra, de um departamento para o outro. Tem pessoas que não aceitam nem mudar de cadeira. Se o pastor fala assim: olha, senta um pouquinho mais para frente, ele diz: eu não irei, eu não farei. É o típico de frase que está sempre no lábio de pessoas traiçoeiras: eu não irei, e eu não aceito. Outra frase: você faria aquilo pessoalmente? É sempre a pergunta, a dúvida. Eu não faria isso, você faria? Será que o pastor faria isso pessoalmente?
Será que o pastor pessoalmente faria essa atividade? Nós temos que saber que o diabo e as pessoas que são usadas pelo espírito da vaidade, da deslealdade, sempre trabalham de forma sorrateira, como uma serpente. Sempre chegam de mansinho, com palavras doces. Sempre chegam, vamos orar, porque você não sabe o que está acontecendo com o pastor. Vamos orar porque você não sabe o que está acontecendo com a família do pastor. Vamos orar porque você não sabe o que está acontecendo na igreja. Vamos orar porque você não sabe o que estão fazendo comigo, irmão. E ele sempre chega com as dúvidas. O que a serpente faz no paraíso? Encontra a Eva sozinha e começa a perguntar, mas foi isso mesmo que Deus falou? Mas não foi Deus que falou para Eva, foi Adão que falou para Eva. A Bíblia em nenhum momento em Gênesis fala que Deus ensinou Eva, que Eva não poderia comer do fruto da ciência do bem e do mal. Deus ensinou Adão e Adão ensinou Eva. Mas o espírito da religiosidade, da serpente, sempre quebra a hierarquia, o respeito. Ela deveria chegar e falar, mas foi assim que o seu esposo, foi assim que Adão te ensinou? Ela deveria dizer, não, Deus nunca me ensinou, quem me ensinou foi o meu esposo. E o meu esposo me ensinou que eu não devo comer da árvore, da ciência, do fruto da ciência do bem e do mal. Não foi Deus que ensinou Eva, foi Adão. Mas a serpente sempre chega de uma forma religiosa. Vamos falar sobre as coisas de Deus. Vamos falar sobre o que Deus está falando. Será que é isso mesmo que Deus quer? Será que Adão não se desviou do propósito de Deus? Adão perdeu a visão. Diga, de lábios, de pessoas traiçoeiras. Outra frase que é comum encontrarmos no lábio de pessoas vaidosas e traiçoeiras muitas pessoas estão dizendo, até os obreiros e os presbíteros estão dizendo que, todo mundo está dizendo que tem algo errado, todo mundo está dizendo, todo mundo está sabendo. Ela quer mostrar que todo mundo está certo e que só você está errado. Diga, de lábios, de pessoas traiçoeiras. Uma frase também que é muito comum, você nem sempre está certo. Quantos pais já não ouviram isso dos seus filhos? Pai, nem sempre você está certo não. Às vezes, os meus amigos estão certos e você está errado. Pastor, nem sempre você está certo. Uma coisa que eu aprendi, logo que entrei no ministério e comecei a exercer a função de líder, é que todo líder erra. Diga, todo líder erra. Mas todo líder que está debaixo da unção de Deus, Deus transforma o erro em uma bênção. Quando José se encontra com os seus irmãos, José diz, não pensem em vocês, que foi vocês que me enviaram para o Egito. Foi Deus que me enviou. Ele simplesmente usou o erro do coração de vocês. Ele simplesmente usou a vaidade e a deslealdade do coração de vocês. Mas não foi vocês que me enviaram para o Egito como escravo. Foi Deus que me enviou para o Egito para ser pai de Faraó. Por isso, o seu pai erra sim. O seu patrão erra. O seu pastor também erra. A pastora, então, nem se diga. Mas todo erro de um líder que está debaixo da unção de Deus, Deus transforma o erro para o seu crescimento, para o seu amadurecimento e para colocar você no lugar certo para ser uma bênção para todos. Diga, de lábios, de pessoas traiçoeiras. Você é orgulhoso e difícil de trabalhar em conjunto. Você é teimoso.
É comum as pessoas que estão debaixo de um espírito de vaidade, que são desleais. Sempre ouvimos dos seus lábios que o líder é difícil, que o líder é teimoso, que o líder não ama. O meu pai não me ama. O meu pai isso, o meu pai me abandonou. O meu patrão gosta mais desse do que de mim. Estas frases estão sempre nos lábios das pessoas traiçoeiras. Você é orgulhoso e difícil de trabalhar em conjunto. Você é teimoso. Mas nunca ele é vaidoso e insubmisso. E você vê que essas pessoas, em todos os lugares que elas estão, elas são um problema. Mas não se esqueça que eu não estou pregando isso para mim, ou só para mim. Mas eu estou pregando isso, debaixo da unção de Deus, para aqueles que querem aprender. Quantos estão aqui que querem aprender? Quantos querem ser mais simples e humildes? Quantos querem ser leais? Quantos querem ser fiéis até a morte? Então estas frases, elas não podem estar nos nossos lábios. Elas só saem dos nossos lábios, porque o nosso coração está cheio de vaidade. Quando o nosso coração está cheio de vaidade, de deslealdade, estas frases começam a sair pela boca. Começamos a agir conforme estamos vendo aqui. Por isso não é para quem está lá fora. Não é para quem não quer aprender. A Bíblia deixa bem claro, não ensine o tolo. Não ensine o tolo. O dia que você não quiser aprender sobre a palavra de Deus, não venha neste lugar. Porque Deus não me levantou para ensinar o tolo, para ensinar o vaidoso, para ensinar o rebelde. Deus me levantou para ensinar o seu povo a ser santo. Pastor, há muito medo nesta igreja, mas eu quero que você saiba que eu não tenho medo de você. É comum as pessoas que são vaidosas e desleais, eles querem criar um ambiente de medo. Ah, se o pastor ficar sabendo disso, o pastor está sabendo que você fez isso? Eles vão criando um medo e vão afastando as pessoas dos pastores. Porque quanto mais longe você estiver do pastor, mais você é fácil de ser atacado pelos lobos. Quem cuida das ovelhas é o pastor. Diga, não é Deus, é o pastor. E todo pastor vai ter que prestar conta a Deus pelas ovelhas que ele confiou. E quanto mais longe você está dos seus líderes, quanto mais longe você está dos seus pais, quanto mais longe você está do seu patrão, quanto mais longe você está dos seus pastores, mais fácil é o inimigo de te atacar. Mais fácil é de você ser atacado por uma crise. Quantos jovens estão longe dos seus pais e estão sendo destruídos pelas drogas? Quantos funcionários estão longe do seu patrão e estão sendo atingidos pela crise e são mandados embora? Quantas pessoas estão tão longe do seu pastor e estão sendo devoradas por lobos? A palavra diz que ai dos pastores que não cuidaram das suas ovelhas. Ai dos pastores que se aproveitaram das suas ovelhas. Ai dos pastores que não apacentaram, que não deram pasto, que não deram água, que não levou o seu povo às águas tranquilas. A palavra diz que Deus vai julgar estes pastores. Mas ele também diz, ai das ovelhas rebeldes, que serão devoradas. Quando o Senhor voltar, ele diz, eu mesmo juntarei todas as ovelhas e apacentarei todas elas. Por isso que em meio a esse tempo, Deus levanta os 5 ministérios e derrama a tua unção, o teu espírito, com ministérios e dons, para que a igreja, o povo de Deus, seja apacentado, para que possa aprender, para que possa ser cuidado, para que possa ser apacentado com justiça.
Mas até que ele venha, ai dos pastores que não cuidam das suas ovelhas. Ai das ovelhas que são gordas e que maltratam as novas ovelhas. Todas elas serão julgadas, todos nós seremos julgados. Mais uma frase: você, pastor, me lembra o meu pai, que era cheio de si. Quando o pastor está fora, a igreja cresce e muito mais pessoas vêm aos cultos. São frases de pessoas vaidosas e desleais. O dia que o pastor não vem, a igreja é uma bênção. O dia que o pastor não vem, a igreja está cheia, está bonita. Uma pergunta, uma conversa entre duas pessoas: como vai seu pastor? Este sim senhor, este sim senhor tem que acabar. São duas pessoas conversando. E uma pessoa simplesmente perguntou: como o seu pastor está? E a outra responde: esta obediência, estes que são puxa-sacos, isto vai ter que acabar. Estes que respeitam e que honram os pastores, isso vai ter que acabar. Diga: lábios de pessoas traiçoeiras. Eu não vejo por que todos estão fazendo tanto caso sobre aquele crente separatista. Uma pessoa desleal, uma pessoa vaidosa, quando acontece um problema no meio da igreja, ela fala: mas eu não sei por que tanto caso, porque este obreiro, porque este outro pastor caiu em adultério. Eu não sei por que tanto caso, eu não sei por que se fala tanto, eu não sei por que estão corrigindo este pastor. A pessoa divide uma igreja e abre outra igreja, não a de Cristo, mas a dele, porque começou em rebeldia, em divisão. Eu não sei por que falam tanto dos pastores rebeldes. Eu não sei por que falam tanto dos pastores prostitutos. Eu não sei por que fazem tanto caso desta situação. Estas são as frases, são as palavras que saem de pessoas de lábios traiçoeiros. Diga: estas palavras não podem estar em meu coração, porque eu sou um crente fiel e serei fiel até o fim. Como foi a visita do seu apóstolo? Você conhece o nosso homem, ele gosta de restaurantes caros, ele gosta de ir em pizzarias caras. É o tipo de frase de pessoas desleais. Ela nunca aceita com que os líderes sejam respeitados, sejam honrados. Ela nunca aceita que a igreja agradeça, que a igreja tenha uma atitude de reconhecimento, de gratidão e de honra pelos seus líderes. Por isso ela diz: o apóstolo veio visitar a igreja. E como é que foi? Sabe como ele é, né? Ele gosta de ir em restaurantes caros. Ele saiu da igreja e foi num restaurante muito caro. Isso não é certo. De lábios de pessoas traiçoeiras. Uma coisa que nós temos que entender é que a bênção maior de Deus, a bênção da porção dobrada, da vida longa, em que você tudo que faz prospera, está sobre um mandamento que foi escrito primeiro pelo dedo de Deus, dizendo: honra o teu pai e a tua mãe. Não é à toa que a principal estratégia que o inimigo tem para destruir uma família é fazer com que um filho se revolte contra o seu pai. Porque quando um filho não honra o seu pai, diga: quando um filho não honra o seu pai, é certo que ele vai morrer logo.
E o diabo, que tem o propósito de roubar, matar e destruir, ele sabe que há uma chave, que há um segredo, e que se o filho respeitar o pai, se o filho respeitar o pai e a mãe, se o filho honrar os seus pais, ele vai ter vida longa, ele vai ter paz e prosperidade. Por isso que o inimigo trabalha exatamente nesta área, para que os filhos não deem ouvido aos pais, para que os filhos não respeitem e não honrem os seus pais, porque com isso o plano do inimigo vai se concretizar, e esta pessoa, este jovem, não vai alcançar a idade de 40 anos. Este jovem, tudo que ele colocar a mão, vai dar errado. Ele namora, dá errado. Ele trabalha, dá errado. Ele tenta algo novo, dá errado. Por quê? Porque há um desrespeito. Ele não cumpre o mandamento de honrar pai e mãe. O primeiro mandamento com promessa. E por causa disso, ele vai morrer cedo. E tudo que ele fizer vai dar errado. E a mesma coisa acontece no âmbito espiritual. Quando não há o respeito, quando não há a honra para com os líderes, há uma vida curta espiritual. Por que tantas pessoas entram e saem da igreja? Entram e saem da igreja. Por que tantas pessoas buscando e entram numa igreja e vão para outra igreja e não estão felizes daqui, não estão felizes lá? Porque não há o respeito, não há a honra para os líderes que Deus levantou. E com isso, não há uma vida longa espiritual. Não há paz e prosperidade sobre a casa dele. Nós vemos isto muito na vida de Moisés. Provavelmente um dos grandes, para não dizer o maior homem, que abriu o Mar Vermelho. O único que abriu o Mar Vermelho. Elias, Eliseu, Josué, abriram o Rio Jordão. Mas Moisés abriu o Mar Vermelho. E os demais abriram um rio, o Rio Jordão. Mas todas as vezes que os seus próprios familiares se levantaram contra Moisés, foram destruídos. Toda vez que houve uma rebeldia, uma rebelião, todos eles morreram. Coré, com um grupo de 200 homens, começa a questionar a liderança de Deus, a liderança que Deus deu a Moisés. E Moisés simplesmente diz: se eu sou homem de Deus, se eu sou um líder que Deus levantou, vocês não vão morrer de morte natural. Em seguida, o deserto se abre e eles são tragados pelo deserto. Eu não conheço ninguém que se levantou contra os seus próprios pais, que tem uma vida boa. Eu não conheço ninguém que se levantou contra uma autoridade, que tem uma vida boa. Porque é princípio bíblico. Se não honrar pai e mãe, se não honrar as autoridades, não terá a bênção da vida longa, não terá a bênção da paz e da prosperidade. É só você olhar para os seus próprios filhos. Quando olhamos para os nossos filhos, nós temos filhos que são rebeldes, não obedecem. Tudo que você fala está errado. E tem filhos que dão ouvido, que são submissos. Você vê a diferença dos filhos na sua casa. Você vê a diferença dos funcionários no teu trabalho. E eu vejo a diferença dentro da igreja. E você também vê. Porque você tem olhos para ver. Por isso, de lábios de pessoas traiçoeiras, todos eles têm uma vida curta, todos eles têm os seus dias encurtados, e tudo que fazem termina mal. Diga: Senhor, abençoe a minha liderança, abençoe a minha casa, que a cada dia eu possa aprender, que eu possa viver e transmitir aos meus filhos os ensinamentos da tua palavra. Diga: eu quero ter vida longa, paz e prosperidade. Como foi a visita
de seu pastor: você conhece o nosso homem, ele gosta de restaurantes caros. Você não tem a menor ideia do que as pessoas estão dizendo sobre você, pastor. Você não sabe o que eu tive de dizer a elas. Diga: de lábios de pessoas traiçoeiras. Eu admiro seu estilo de liderança. Em nossa igreja, nosso homem, o pastor principal, não nos dá muitas oportunidades. Sabe quando vem um pastor de fora? Ou quando você vai em outra igreja, e você vai sem autorização, e você vai sem bênção, e você vai... Mas aí você chega, conversa com outro pastor, e você fala: eu admiro tanto você, pastor, eu admiro tanto a sua liderança. Sabe o que é, pastor? É que lá na nossa igreja, o meu pastor, o pastor principal, ele não me dá oportunidade. Se ele me desse oportunidade, eu mostraria o potencial que eu tenho, pastor. Ele está dizendo: eu te admiro, mas eu não admiro o meu pastor. Eu tenho o testemunho do Fernandinho. Quantos conhecem o Fernandinho? Ele diz que é comum, toda vez que ele vai fazer uma conferência para os levitas, alguém chega e fala: pastor, olha aqui o meu CD, vê se é bom. Olha, meu pastor não me dá muita oportunidade, eu ainda não tive um espaço. Pastor, fica com o meu CD. E ele, dando congresso para os jovens, para os levitas, ele diz: olha, eu nunca fiz isso. Eu nunca peguei o meu CD, as minhas músicas que eu fiz, e eu entreguei para um outro pastor e para um levita. Eu nunca fiz isso. Não faça isso. Porque se o seu pastor que te conhece não te deu uma oportunidade, muito menos eu vou te dar uma oportunidade. Se eu nunca fiz, e eu cheguei aonde cheguei, pela bênção do meu pastor e pela mão forte do meu Deus, saiba que se você tem potencial, Deus vai abrir os olhos do seu pastor e Deus vai te abençoar. Por isso não venha me entregar CD de música, porque eu não vou ouvir. Eu nunca fiz isso. E eu também não vou fazer agora. Por isso, respeite o seu pastor e entregue para o seu pastor. O seu pastor pode ser um homem simples, semi-analfabeto, que não sabe nada de música, mas pode ter certeza, tudo que tem que chegar a você, Deus vai usar o seu pastor para te abençoar. E ele diz: foi assim comigo, e pode ser assim com você. Mas estas são as frases, estas são as atitudes, estas são as conversas de lábios de homens traiçoeiros, de pessoas que estão sempre se justificando, pessoas que estão sempre achando que estão sendo injustiçadas, que estão sendo sempre maltratadas, que não recebem, que não têm uma oportunidade. Por isso, dentre todos os materiais que nós temos conversado, e ainda vamos ter mais umas 3 mensagens sobre simplicidade e vaidade, sobre lealdade e deslealdade. Eu gosto muito da mensagem que fala sobre a importância da simplicidade e da humildade para poder ser um homem, uma mulher de Deus. Eu gosto muito de ver e ter essa revelação na palavra de Deus, e ver como Deus trabalhou os grandes homens, as grandes mulheres, não porque eles eram, não porque eles tinham, não porque eram profetas, não porque sapateavam, mas porque tinham um coração simples e humilde. Por isso eu gosto deste tema, simplicidade e vaidade, lealdade e deslealdade. Eu gosto de ver como este tema é importante e como ele faz a diferença na vida de uma pessoa, como ele faz a diferença no futuro de uma pessoa, de uma família, como ele faz a diferença entre o milagre e a bênção de Deus. Eu gosto deste tema porque eu fico vendo como Deus chama, e chama os homens como Moisés, como muitos outros que dizem: eu não sei falar, eu não sei pregar. Chama outro. Mas Deus diz: não, eu quero você. Você não sabe falar, você não sabe pregar, você não sabe cantar,
você não sabe profetizar, mas você tem um coração que me agrada, um coração segundo o meu coração. Por isso eu gosto deste tema, vaidade e simplicidade, deslealdade e lealdade. Eu gosto deste tema e de ver como ele é importante. Eu gosto de ver como Deus separa, como Deus chama muitos e apenas uns poucos, simples e humildes, leais, são escolhidos. Eu gosto de ver os sinais, porque uma pessoa só vai aprender sobre as placas de trânsito quando vai aprender a dirigir. Quando estudamos os sinais sobre lealdade e deslealdade, é como se estivéssemos aprendendo as placas. É como se estivéssemos aprendendo a ler o mundo espiritual e saber quando eu estou na rota da deslealdade e quando eu estou na rota certa da fidelidade. Eu olho os sinais e as placas e vejo quando as pessoas que estão do meu lado estão indo para a rota errada e querem que eu vou junto, querem me levar junto para a rota da morte. Eu gosto de ver os sinais que eu dou, os sinais que a igreja dá, os sinais que os obreiros dão, porque o vídeo que nós vimos é uma realidade em todo lugar. Na sua casa, seu filho diz, não pai, pode deixar, não estou andando com ele não. Não pai, não estou fazendo isso não. E quando você vai ver, o seu filho está em má companhias, usando drogas. Quando você vê um funcionário, já é tarde. Quando você vê um membro, uma pessoa da liderança, já é tarde. Mas quando você aprende a ler os sinais, você sabe que caminho você está tomando, e você sabe o caminho que as pessoas estão tomando. E a Bíblia dá um conselho, Moisés dá um conselho, não vá com a maioria. Não vá com a maioria da igreja brasileira, que é uma igreja prostituta, uma igreja que vive de festas. Não vá com a maioria. Eu gosto muito deste tema, porque nós conhecemos o caráter, a atitude. Como é que uma pessoa leal trabalha? Como é que uma pessoa leal se comporta? Como ela fala? Como ela se relaciona com o seu pastor e com os demais membros da igreja? E eu também olho e eu vejo o caráter, as atitudes dos desleais. Como eles se relacionam e se comportam com os seus pastores, com os outros líderes, com os outros irmãos. Diga, eu sou um membro da igreja. Diga, eu sou um membro do corpo. Se você não está no corpo, você não é membro. E se você não é membro, você não faz parte da igreja de Cristo. Hoje o que mais tem é, eu sou a igreja de Cristo. Eu adoro em casa. Não, se você é a igreja, você é a sua igreja. Porque quem faz parte da igreja de Cristo é membro, não é corpo. Diga, eu sou um membro da igreja de Cristo. E o mais interessante, porque tudo que está dentro do nosso interior, tudo que está na nossa alma, no nosso coração, ele sai pela boca. É a prova final. É aquilo que vai ser usado contra nós, ou a favor de nós, no tribunal. Porque é o que falamos, é a prova final. E quando nós vemos as palavras que saem de lábios traiçoeiros, nós vemos que são frases, são perguntas, são indagações, são palavras que revelam o coração, que revela o que está no coração. Nós vamos começar a entrar a partir de agora sobre a vida de Judas. Judas falou muito pouco. Muito pouco. Judas falou. Por isso, 2 pontos são muito perigosos. Aqueles que não falam nada e só ficam observando. E o que sai da nossa boca. É o silêncio do nosso coração, da nossa alma, e as palavras que saem dos nossos lábios. E esta é a prova final. É aqui, analisando as palavras que saem da minha boca,
que eu vou conseguir ter um discernimento total sobre aquela lista que nós falamos sobre lealdade e sobre deslealdade. Porque eu posso olhar aquela lista e falar assim, eu tenho muitos sinais de deslealdade, eu tenho poucos sinais de lealdade, de fidelidade, mas a prova final é o que sai da nossa boca. É o que falamos sobre o nosso Pai. É como falamos dos nossos patrões, dos nossos pastores. É o que sai dos nossos lábios. O que tem saído dos seus lábios é palavra de gratidão? O que tem saído dos seus lábios é uma oração para abençoar os seus patrões? O que tem saído dos seus lábios é um exemplo, um testemunho? O que tem saído dos nossos lábios? São palavras traiçoeiras ou são palavras de gratidão? Ou na frente são palavras de gratidão e pelas costas palavras de homens e mulheres traiçoeiros? Porque honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e terá vida longa, e tudo o que você fizer prosperará. Ore por todos os homens, no sentido de homens líderes. O líder da casa, o homem, o líder da casa. O homem, a mulher, que é o professor, que é o gerente, que é o diretor, a diretora, que é o dono do comércio, da empresa. Os líderes, políticos, pastores, sacerdotais. O que tem saído da nossa boca? É o que semeamos. É o que sai da nossa boca. É aquilo que está o nosso coração cheio e sai pela boca como semente para colhermos. Você pode estar pensando nesta mensagem, se você não está acompanhando e não está entendendo a palavra como se encaixa, você deve estar pensando, o pastor está pregando em benefício próprio. Mero engano. Porque uma pessoa que tem raiva de mim, nunca vai me fazer mal. Uma pessoa que tem raiva do seu pai, nunca vai fazer mal para o seu pai. Uma pessoa que tem raiva do seu patrão, nunca vai fazer mal para um líder de Deus. Vai fazer mal para si mesmo. Alguns anos atrás eu cheguei para um casal e eu falei, olha, sabe, eu fico triste por tudo que você está fazendo, não pelo que você está fazendo ou falando sobre os nossos pastores, mas pelo que vai acontecer com a sua família. O que você está falando, eu sei que são mentiras, e o pai da mentira é Satanás. Eu sei que você está debaixo de um espírito maligno, de mentira, em que registra no mundo espiritual a sua identidade, e a sua identidade como mentiroso, registra que o seu pai é Satanás. E o que você fala sobre os pastores, o que você fala sobre a igreja de Cristo, isso eu não fico triste. Porque isto vem de lábios de pessoas traiçoeiras. Isto vem de pessoas rebeldes. Isso não me impressiona o que você fala. As mentiras que você fala. E não me deixam triste. Mas eu vou ficar triste em ver o que vai acontecer com a sua família. Conheço o apóstolo Gerson desde que nasci. Desde que eu nasci eu conheço o apóstolo Gerson. Conheço ele como pai, conheço ele como empresário, conheço ele como homem de Deus. E eu vou te falar uma coisa. Todo homem de Deus é perseguido. Um dos sinais do ministério apostólico é a perseguição. São as mentiras, as calúnias. E nestes muitos anos, muitas mentiras, muitas fofocas, muitas calúnias. Mas eu nunca vi o ministério dele deixar de ser ministério. Eu nunca vi Deus deixar ele. Mas eu vi muitas famílias serem destruídas. Quando a palavra diz, não toque nos meus ungidos, Deus não está brincando. Quantos aqui foram ungidos? Quantos aqui são ungidos? Quantos aqui têm unção de Deus? Por isso que eu não toco em você. Você tem um nível de liderança. Pode ser diferente do meu. Pode ser num nível menor ou maior do que o meu. Mas eu não toco no ungido. Diga, ai, daqueles que tocam no ungido.
Como é que eu toco no ungido? Pergunta, pastor, como é que eu toco em um ungido de Deus? No mundo espiritual, a nossa mão é a palavra. Eu toco com a palavra. Eu toco com aquilo que sai da minha boca. Eu toco com as palavras. E quando eu toco um ungido, com os meus lábios traiçoeiros, vem maldição sobre a minha vida. Por isso, não preguei para você. Não preguei para quem está lá fora. Preguei para mim. E o que eu mais observo, além dos sinais, são as palavras que saem da minha boca. Observe o que sai da sua boca. Observe o que você tem tocado. Observe as sementes que você tem lançado.